possam sempre orar pelas nossas crianças, né? Como Satanás tem sempre tentado contra a vida dos nossos pequeninos. Então, que possamos sempre estar cobrindo as nossas crianças em oração. Então, quando Emerson trazia ali uma palavra ali uma reflexão agora no momento de dízimos e ofertas, lembro de um texto que eu li ontem de Provérbios 11, 24, que diz o seguinte, né? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Então, gente, não é barganha, né? Não tem como barganhar com o Senhor. Não existe. Mas não é barganha, é princípio, é palavra, é promessa. Então a palavra do Senhor, o Senhor já decretou, o Senhor já estabeleceu como princípio. Como o pastor Paulo fala, né? Não é ter para dar, é dar para ter, não é? Então que nós, como igreja, como corpo, possamos ter sempre isso em nossas mentes, né? Que da questão da generosidade, da questão de nós semearmos na vida uns dos outros, na igreja, no reino do Senhor, né? Porque certamente você colherá frutos, não com a motivação de dar para receber, ainda que você vá receber sim, porque é um princípio já estabelecido pelo Senhor, mas que não seja essa a nossa motivação, que seja a motivação só de abençoar mesmo, de se enquadrar naquilo que a palavra do Senhor declara sobre os nossos recursos, sobre as nossas finanças. Amém? Então, o pastor me deixou responsável de trazer a reflexão dessa noite. Eu fiquei pensando, Senhor, o que é que tu queres falar, né? O que é que tu queres comunicar à igreja? E pedindo orientação, pedindo a direção dele. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa noite foi sobre aquilo que nós temos vivido como igreja, a nossa realidade como... Não falo somente como igreja local, falo como uma igreja regional, digamos assim, né? Onde há uma palavra profética a respeito do Brasil e mais enfatizando aqui o Nordeste, aqui a região metropolitana, onde aguardamos, ansiamos por um toque do Senhor. Então, a palavra-chave para tudo isso que nós ansiamos, tudo isso que nós aguardamos da parte do Senhor é arrependimento. É isso que o Senhor tem soprado, é isso que o Senhor tem falado à sua igreja. E quero dizer para você que não é algo que o Senhor só tem falado nesses dias. A Bíblia fala, o Evangelho ele é pautado no arrependimento. Eu ainda digo que não existe evangelho sem arrependimento. É a palavra-chave. E dando uma olhadinha nos avivamentos que já aconteceram, o mover espiritual que já aconteceu ao longo da história, todos eles precedidos de arrependimento. Então essa é a palavra-chave para um toque do Senhor, para um mover, para que algo aconteça. Então é necessário arrependimento. Mas o que é arrependimento? O que vem a ser o arrependimento? Já sabemos, né, que arrependimento é totalmente diferente de remorso. A gente sempre fala isso. É algo parecido, mas é distinto, posso dizer assim, que é diferente de remorso. Segundo um dicionário da língua portuguesa, arrependimento é pesar ou uma lamentação, né? Uma lamentação ali pelo mal cometido, a compulsão, contrição, negação ou a desistência de algo feito ou pensado em algo feito ou pensado, né, em tempos passados.
Em suma, né, arrependimento é uma mudança radical de pensamento, de atitude ou direção. Então, segundo um dicionário, essa é a definição de arrependimento. É uma mudança, né? É um caminho que uma pessoa seguia, ela se arrepende de seguir aquele caminho e vai seguir por outro caminho. É uma mudança de direção, é uma mudança de mente. Antes eu pensava dessa forma e acabei quebrando a cara, então agora eu me arrependo e não vou mais fazer assim, porque eu sei que fazendo dessa forma eu vou quebrar a cara de novo. Então é uma mudança de mente, é uma mudança de direção, uma mudança de caminho, é uma mudança por completo, o arrependimento. E a doutrina do arrependimento, ela é uma parte fundamental da fé cristã, pois é uma condição essencial para a salvação, porque não tem como ser salvo sem arrependimento. Eu quero ser salvo, mas eu continuo indo aqui no meu caminho. É impossível, não tem como. Então a salvação, ela está totalmente ligada ao arrependimento. Arrependimento é a palavra-chave. Então é como que o pecador vai seguindo ali a vida da sua forma, do seu jeito, da sua forma egocêntrica, onde ele é o centro e as coisas, elas circulam ao seu redor. Então não tem como dessa forma uma pessoa chegar à salvação, mas vivendo dessa forma é necessário um arrependimento para ele não ser mais o centro, mas o Senhor ser o centro e ele girar em torno do Senhor. Então é necessário arrependimento para a salvação, é essencial para a salvação. Na Bíblia, na palavra do Senhor, arrependimento ela traz diferentes, traduz de formas diferentes, no hebraico e no grego, como de praxe, né? Assim, ela possui diferentes significados e aplicações diferentes. No Antigo Testamento se destacam dois termos que são traduzidos como arrepender-se, né, ou arrependimento. O primeiro, ela vem da raiz hebraica, nahan, que significa uma mudança de ideia, uma mudança de propósito ou uma lamentação. Então, raramente esse termo, esse significado, ele é aplicado ao homem. Então, sendo mais comum a sua aplicação relacionada a Deus. A gente encontra lá no livro de Gênesis, de Êxodo, de Juízes e por aí vai. Nesse caso, a palavra arrependimento, ela é utilizada para expressar uma mudança na relação de Deus para com os homens e não uma alteração do próprio ser Deus, visto que ele é imutável, ele não muda. Ele não muda. Então, quando fala-se que Deus se arrependeu, a definição é como dessa forma que eu acabei de falar. É quando uma mudança na relação de Deus para com os homens e não uma alteração da sua essência, do seu ser, porque Deus ele não muda, Deus é imutável. Deus ele é imutável, ele não muda. E o segundo termo hebraico, utilizado no Antigo Testamento, vem de shuv, que significa girar, retornar, converter, sair daquele caminho e tomar uma outra direção, né? Esse é o termo mais utilizado para indicar o arrependimento humano. Ele é mais indicado em relação aos homens. Por vezes, ele ainda indica a ideia de tornar do pecado para Deus, é sair daquela condição, é se arrepender daquela condição e tornar-se para Deus, é tornar do pecado, sair do pecado e ir em direção a Deus. Isto é voltar-se ao Senhor de todo o coração. Então esse é o termo mais aplicado, essa definição é mais aplicada aos homens, à humanidade. É naquela condição onde se encontra em uma condição de pecado e
A pessoa ela se arrepende daquela condição e torna-se para o Senhor, se arrepende, volta para os caminhos do Senhor, volta para o Senhor. Quando a gente fala em voltar, é porque nós viemos dele, ele é o início e ele é o fim. Então o Senhor, nós viemos do Senhor, fomos criados por ele. E há uma coisa chamada livre-arbítrio, que o Senhor ele, nos deu esse livre-arbítrio, então onde temos o poder de escolhas. Então viemos do Senhor, mas somos pecadores. Então na nossa caminhada, nós muitas vezes acabamos que saindo desses caminhos. Então quando fala assim em tornar-se para o Senhor, é se arrepender daquela condição, é se arrepender daquele caminho que está sendo trilhado naquela circunstância e voltar para o caminho que o Senhor determinou para cada um de nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e é agradável. Muitas vezes, e a cegueira espiritual, as ciladas de Satanás, a falta de conhecimento da verdade, da palavra, ela conduz a pessoa para esse mau caminho, para esse caminho não estabelecido pelo Senhor para as nossas vidas. Então, por isso que se faz necessário um arrependimento genuíno e voltar-se ao Senhor de todo o coração. No Novo Testamento, a palavra arrependimento, ela traduz principalmente o termo grego, que é metanoia. E o seu verbo, seu verbo coligado ali, né? Então esse termo, ele significa uma mudança de pensamento. Uma mudança de pensamento, uma mudança de convicção. Normalmente, quando esse termo é aplicado no Novo Testamento, ele indica um convite para que os homens se convertam de seus pecados, mudando radicalmente suas convicções e as suas atitudes e tornando-se para Deus. É quando que o eu ele deixa de existir. A forma egocêntrica de viver a vida, ela deixa de existir. Onde o eu ele não mais importa, onde o que importa é o Senhor. Então essa forma egocêntrica de viver, essa forma egocêntrica de levar a vida, que é isso que o mundo secular tem pregado, tem mostrado, isso vai totalmente contra os princípios do Senhor, contra a vontade do Senhor. Porque o Senhor Deus, ele é o nosso Pai. E um pai que ama os seus filhos, ele sabe o caminho correto que os seus filhos devem trilhar. E esse caminho correto, ele passa por uma vida totalmente devotada a Ele, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida totalmente devota a Ele, porque vivendo dessa forma, certamente estaremos trilhando um bom caminho e teremos aí um bom final na eternidade com Ele. Então precisamos dessa mudança de convicção, essa mudança de pensamento, o arrependimento. Então não é uma questão única ali na nossa vida. Eu me arrependi, eu me converti, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo e agora eu estou trilhando. Então quando fala assim em arrependimento, não é uma coisa única que acontece, mas é uma coisa diária. É um arrependimento diário. A palavra do Senhor declara que as misericórdias deles, elas se renovam a cada manhã. Então, porque a palavra declara isso, porque somos pecadores e pecamos diariamente, e pecamos a todo momento. E a cada manhã temos uma nova oportunidade. Então, por isso que é necessário um arrependimento diário, um arrependimento contínuo, uma vida pautada no arrependimento. É por isso que temos sempre iniciado as nossas reuniões, os nossos cultos, clamando ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos. Então não é algo que agora faz parte da liturgia da nossa igreja, faz parte ali da programação ali do culto, mas sabe, isso tem que ser um arrependimento genuíno. Isso tem que ser brotado de dentro para fora. Temos que chegar diante do Senhor de mãos limpas. O Senhor é santo. O Senhor é santo, Ele abomina o pecado. Então é necessário nós nos apresentarmos diante do Senhor totalmente arrependidos. Os profetas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes,
quando eles iam entrar lá no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, havia uma preparação. Havia toda uma preparação para que ele adentrasse naquele lugar. E como é que nós temos nos apresentados diante do Senhor? Sim, temos pecados, nos apresentamos diante dele com pecados, mas será que temos nos apresentado diante dele com arrependimento genuíno no nosso coração? E quando eu falei no início que arrependimento não tem nada a ver com remorso, é porque remorso a gente torna a fazer de novo. A gente cai naquele problema, a gente cai naquele pecado lá de estimação que a gente tem lutado para largar aquilo. Então a gente se sente mal, a gente fica ali todo triste, mas na primeira oportunidade a gente acaba caindo novamente no mesmo pecado. Então não houve um arrependimento genuíno. A gente vai destrinchar um pouquinho sobre o arrependimento, né? Entraremos em mais alguns detalhes e falaremos sobre isso, mas é necessário um arrependimento genuíno. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele operava seus milagres, as libertações, curas e tantas outras coisas, ali ele sempre falava: vai, não peques mais. Ou seja, se arrependa desse pecado, não faça mais isso. Não faça mais isso. A palavra do Senhor para nós nessa noite é aquilo que nós temos rotineiramente caído, rotineiramente frequentando aquele pecado, praticando aquele pecado, é para que a gente abandone esse pecado e não peques mais. E não peques mais. Então é um convite ao arrependimento, a palavra do Senhor nessa noite. É um convite ao arrependimento da sua igreja. A Bíblia, ela nos ensina de forma muito clara sobre a importância do arrependimento para a salvação. Profetas do Antigo Testamento, insistentemente, eles conclamaram ali o povo de Israel a voltar-se para Deus. A gente pode ver isso lá em Isaías 30. Isaías 30, versículo 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Então é necessário se arrepender, é necessário um arrependimento, é necessário um arrependimento. Ainda em Jeremias 23, Jeremias 23, versículo 22, mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu caminho e da maldade das suas ações. Então o Senhor já havia comunicando ao seu povo através de seus profetas a respeito do arrependimento, convidando a cada pessoa, cada povo ali a se arrepender-se dos seus pecados. No Novo Testamento, o chamado ele continua. A palavra, o ministério do arrependimento continua no Novo Testamento. Continua. O chamado ao arrependimento aparece como parte fundamental da mensagem proclamada pelo profeta João Batista. João Batista aparece com proeminência, pregando sobre a necessidade do arrependimento, quando ele declara lá em Mateus 3, versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se.
arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Isso eu acho que remete a alguma coisa de que nós temos vivido no dia de hoje. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas isso já remete a alguma coisa, essa palavra de João Batista: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então note que primeiro ele fala de arrependimento para então ser chegado o reino dos céus. Então a palavra de João Batista era totalmente pautada no arrependimento. E talvez uma das coisas que a sociedade atual, ela é como se uma palavra fora de conceito, uma palavra fora de moda, a questão do arrepender-se. Eu fiz e faço de novo. Eu fiz e não me arrependo. Uma sociedade que pensa dessa forma, onde ninguém quer renunciar a nada, onde ninguém quer ceder a nada, onde o arrependimento é totalmente fora do vocabulário, fora do dicionário dos padrões mundanos atuais. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é ontem, hoje e será eternamente. E sempre, sempre, sempre será necessário arrependimento. Arrependimento. Essa palavra, ela tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que viver essa verdade, viver essa palavra. E assim foi o ministério de João Batista. A mensagem proclamada pelo profeta João Batista, totalmente pautada no arrependimento. E ainda após Jesus, ele deu continuidade à mensagem de João Batista. Lá em Mateus 4,17 diz o seguinte: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mais uma vez, arrependam-se, arrependam-se. O arrependimento também teve parte fundamental na pregação de seus discípulos. Marcos 6, versículo 12. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Que se arrependesse. Jesus declarou, depois disso ainda, Jesus declarou lá no livro de Lucas 24. Lucas 24, 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Jesus, ele declarou que em seu nome o arrependimento para perdão de pecados deveria ser pregado a todas as nações. Então, desde o início, desde o Antigo Testamento, o Senhor fala ao seu povo, o Senhor fala à humanidade sobre arrependimento, sobre arrepender-se da forma como eles viviam. Desde o início, dos profetas do Antigo Testamento, veio o Novo Testamento, onde João Batista foi aquele que abriu o caminho para Jesus Cristo, e abrindo o caminho pautado em arrependimento, falando sobre arrependimento. E daí veio Jesus e continua o ministério falando que é necessário se arrepender para vir o reino dos céus. E essa palavra, ela continua com seus discípulos ali, onde fala que em nome de Jesus é necessário o arrependimento. E essa palavra, ela nos alcançou. Essa palavra chegou até nós, onde também é necessário nos arrependermos. É necessário também nós levarmos essa palavra de conhecimento às pessoas que ainda não têm conhecimento dessa verdade, não têm conhecimento dessa palavra, onde trilham ainda maus caminhos. Então é necessário um arrependimento genuíno, uma mudança de mente, uma mudança de convicção. A convicção que o mundo dá é que tudo está certo, é que o meu dinheiro é a minha fortaleza, é que os meus bens me sustentam. Então essa é a convicção mundana. Mas a convicção que nós devemos ter é que o Senhor é que reina, é o Senhor que domina, é o Senhor que governa, é o Senhor que é o centro. Nós dependemos dele.
Então não é nós vivermos da forma como nós queremos, nós vivermos da forma como Ele quer, como o Senhor quer. Então é necessário haver esse arrependimento, essa mudança de comportamento, essa mudança de convicção. É necessário. É necessário o arrependimento. E a pregação sobre a necessidade do arrependimento, sobre essa necessidade, também marcou o início da igreja cristã. O arrependimento foi o tema da pregação do apóstolo Pedro lá no dia de Pentecostes. Veja lá em Atos 2:38. Vamos fazendo um tour pela Bíblia aí. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Interessante que o título aqui dessa passagem, aqui na versão Nova Almeida atualizada, é 3.000 batizados. É evangelho puro, arrependimento. Arrependimento. Quando essa palavra ela é pregada sem máculas, sem atualizações, sem mudanças, a coisa acontece. Jesus ele é glorificado. Tudo aquilo que ele determinou em sua palavra acontece. Quando ela é pregada sem mudança de vírgula, sem mudança de pontos, ou seja lá o que for, a palavra ela é anunciada. Então a pregação de Pedro foi baseada no arrependimento. E o resultado dessa palavra foram 3.000 almas batizadas. Não foi uma palavra de massagear o ego, não foi uma palavra de prosperidade, de coisas, enfim. Foi uma palavra, talvez ali dura, uma palavra de arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. E essa palavra, ela tocou no coração de 3.000 pessoas. Ainda no início da era cristã, o apóstolo Paulo, ele pregou sobre arrependimento aos gentios. No livro do Apocalipse, 5 das 7 igrejas da Ásia Menor receberam de Cristo uma importante mensagem sobre a necessidade de arrependimento. Mas qual a importância de ter essa consciência? De ter essa consciência de arrependimento. Sabe, uma pessoa arrependida, ela decide viver uma nova vida. Essa aqui é a grande verdade. Uma pessoa arrependida, ela decide viver uma nova vida, uma forma diferente. Eu me arrependo porque essa forma que eu estava levando a minha vida, eu ia dar errado. Então eu me arrependo dessa forma de viver. Agora eu quero trilhar um novo caminho, eu quero trilhar uma nova vida. Eu me arrependo desse caminho que eu segui, agora eu quero seguir esse caminho. Então uma pessoa arrependida, ela decide viver uma nova vida, pois compreende que não estava agindo corretamente, ou estava ali numa direção errada. E é por isso que a Bíblia mostra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. O arrependimento genuíno vai além de uma comoção. É uma atitude consciente. Não é uma tristeza ali para sensibilizar o próximo, aquela falsa, acho que a palavra é falsa piedade, eu não me recordo bem, mas aquele semblante ali só de tristeza para as pessoas verem que aquela pessoa está triste.
o coitadinho, mas não é uma coisa, ainda que isso vai ser externalizado, mas isso tem que brotar de dentro para fora. Isso tem que vir de dentro para fora, não para sensibilizar o próximo, mas assim um abatimento verdadeiro diante de Deus. Esse é o primeiro passo para seguir a caminhada cristã. Mas antes disso é necessário tomar algumas atitudes. E eu finalizo nessas atitudes que nós iremos falar agora. A primeira atitude é percepção do pecado. Percepção do pecado. A primeira parte é ter os olhos abertos. Lá em Atos 26, a palavra diz o seguinte: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Palavra de Jesus. Então este é um dos fatos importantes a observarmos no arrependimento do filho pródigo. Por exemplo, quando ele caiu em si, né? Ele se deu conta, a ficha caiu, né? A ficha caiu. Ele se viu como, naquele momento ali, ele se viu como um pecador, né? E nada mais do que um pecador. Então a ficha caiu. Então antes que um homem venha a Cristo, ele tem primeiramente de vir a si mesmo. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Que haja luz. Portanto, a primeira coisa que deve haver em uma pessoa arrependida é a iluminação. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Então a primeira coisa que deve vir em uma pessoa arrependida é a iluminação. Ou seja, os pecados ali que estavam ocultos, os pecados que estavam ali em trevas, escondidos. Então, quando vem a iluminação, então a pessoa percebe onde se encontra, em que ambiente ela se encontra. Foi assim com o filho pródigo, quando a ficha caiu, ele caiu em si. Ele olhou em sua volta, tipo, onde eu estou? Onde eu me coloquei? A ficha caiu. Então, primeiro, percepção do pecado. É preciso perceber o pecado. Segundo, tristeza pelo pecado. Tristeza por essa condição, pelo pecado. Sabe, é impossível uma mulher esperar ter um filho sem dores. É impossível. É impossível esperar ter um filho sem dores, assim como é impossível haver arrependimento sem tristeza. É impossível haver arrependimento sem tristeza. Lembro de uma palavra do pastor, ele já está na glória, se encontra com o pai já, o David Wilkerson, quando ele pregava nos seus sermões que o que falta ali na igreja é angústia. Ah, Tiago, mas a igreja tem que ser triste, a igreja tem que ser angustiada? Não. É aquela angústia, é aquela repulsa, aquele pesar pelo pecado. Sabe, o que muitas vezes falta é essa angústia. É esse pesar pelo pecado, é essa tristeza pelo pecado. É como que muitas vezes a gente vai levando o pecado na esportiva, a gente vai tirando de letra. Onde o que nos falta é a angústia. É dor, é tristeza pelo pecado, é a repulsa pelo pecado. E quando eu falo aqui, eu não falo só de uma tristeza somente aqui, de certa forma externa, uma aparência triste, uma aparência ali melancólica, mas eu falo aqui de uma agonia santa. É onde a Bíblia chama isso de quebrantamento de coração. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. É o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezas, ó Deus.
Salmos. Então temos que ter tristeza pelo pecado. Terceiro, confissão de pecados. Confissão de pecados. A tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões, logicamente. É notável, é notório quando uma pessoa está triste, é perceptível. Porque a tristeza ela é um sentimento tão forte que isso trará expressões. As suas expressões são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Os da linhagem de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. E a confissão ela é autoacusadora. Eu é que pequei. E a verdade é que por meio dessa autoacusação impedimos Satanás de acusar-nos. Então quando nós agimos dessa forma, note que isso é bem importante. Isso é bem importante para as nossas vidas. Quando fala-se que a confissão ela é autoacusadora. Eu é que pequei. E a verdade é que por meio dessa autoacusação a gente impede Satanás de nos acusar. Em nossas confissões, nos identificamos com orgulho, infidelidade e paixão. Então, quando Satanás é chamado de acusador dos irmãos e lançar essas coisas sobre nós, Deus vai lhe falar: eles já se acusaram, tu chegou atrasado. Tu chegou atrasado, Satanás, porque eles já se acusaram a si mesmos. Então, Satanás, você está destituído de motivos legítimos. Suas acusações surgiram muito tarde. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, Satanás ele não tem legalidade, ele não tem a legitimidade de chegar e te acusar, porque você já o fez. Você já confessou os seus pecados, você já se autoacusou. Então você está tirando uma arma de Satanás contra a tua vida. Tipo, Satanás, isso aí eu não vou te dar legalidade não. Quando tu vier me acusar, isso aí vai bater e vai voltar, porque eu já confessei, já me autoacusei diante do Senhor. É como que você não tem armas nas mãos de Satanás para vir contra a sua vida. Você está tirando essa legitimidade dele, essa legalidade dele, você está tirando de suas mãos. Então, por isso que se faz necessário o arrependimento e confissão de pecados. Então, a tristeza, ela traz essa expressão externa, lágrimas nos olhos e também confissão nos lábios. Você está desarmando lá o inimigo. Quando você se autoacusa. Agora ouça o que diz o apóstolo Paulo. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Veja o que a palavra diz. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então tira essa arma da mão de Satanás em nome de Jesus. Arrependam-se, confessem os seus pecados. Desarmem o inimigo, para que quando ele vier, ele vai chegar atrasado e não vai ter como te acusar, porque você já se autoacusou. Quarto, vergonha pelo pecado, para que se envergonhe das suas iniquidades. O envergonhar-se é a força da virtude. Quando o coração se enegrece por causa do pecado, a graça faz o rosto se envergonhar-se. A palavra do Senhor diz lá em Esdras: estou confuso e envergonhado para levantar a ti
a face. O filho pródigo, lá em Lucas, arrependido, ficou tão envergonhado de seus excessos que se julgava indigno de ser outra vez chamado de filho. Então, o pecado, ele também ele envergonha, ele traz vergonha. Então, nós temos que nos envergonharmos mesmo da vida que levávamos. Isso não tem que trazer, orgulho. Então, quando aconselha-se se você tem um testemunho forte, se você vivia numa vida totalmente desregrada, uma vida que não condizia com aquilo que Deus tem para nós, se você vivia numa vida dessa forma, então quando nós vamos dar ali o nosso testemunho, é claro que nós vamos falar daquilo que nós vivíamos, mas nós não temos que dar tanta ênfase àquilo que a gente vivia lá atrás, porque isso nos traz vergonha. Então quando vamos dar o nosso testemunho, a gente fala de uma forma breve aquilo que a gente vivia, mas a gente enfatiza aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Enfatizamos o hoje, o ontem, o passado, que não faz parte mais das nossas vidas. A gente faz um breve resumo e fala de onde Deus nos tirou, mas aquilo que Deus está fazendo e há de fazer, ali a gente entra em detalhes, com força, porque o passado ele nos envergonhava, já ficou para trás. Quinto, ódio pelo pecado. Como podemos discernir o verdadeiro ódio para com o pecado? Como é que a gente pode discernir o verdadeiro ódio ali para com o pecado? Então, veja só, quando uma pessoa se mantém resoluta contra o pecado, a língua lamenta amargamente o pecado e o coração o odeia, de modo que, embora o pecado ele ali se apresente de uma forma atraente, que via de regra é assim que a coisa funciona para Satanás, ele não vai vir de uma forma já como ele propriamente é. Ele vai vir maquiado, ele vai vir embalado, ele vai vir de uma forma bonitinha. Mas aquele que odeia o pecado ainda continua achando ali detestável e abomina aquele pecado, aquela coisa ali com ódio mortal. Se levarmos em conta a sua aparência, sem levarmos ali em conta ali a sua aparência agradável, né? Independente, é tão bom, é tão prazeroso, mas a gente sabe o fim daquilo, o que aquilo vai proporcionar. Então, aquele que odeia o pecado, então a gente não dá brecha, a gente não vacila quanto a isso, a gente está de sentinela, a gente está de atalaia, para que não venhamos ser ali enlaçados, enredados ali por aquele pecado aparentemente prazeroso. O diabo ele pode vestir e disfarçar o pecado com prazer e proveito, mas um verdadeiro arrependido que tem ódio secreto pelo pecado sente repulsa e não se envolverá nele ou com ele. Sexto e último, acabando, converter-se do pecado. Esse converter-se é chamado de abandonar o pecado. Quando fala assim na conversão, né? É de abandonar, não volto mais para ali. É de abandonar o pecado. Tal como um homem que abandona ali uma companhia de um malfeitor ou de um feiticeiro, é chamado de lançar para longe o pecado, né? Como Paulo lançou de si aquela víbora lá naquela ilha ali, quando ele, após o seu naufrágio ali, atirando ela ao fogo, né? É como que pegássemos o pecado também, lançássemos ali no fogo. Sai daqui, sai de perto de mim, como Paulo fez com aquela víbora ali, aquela serpente ali na ilha. Morrer para o pecado é a vida do arrependimento. No mesmo dia em que o crente se converte do pecado, deve se regozijar com um gozo eterno. Os olhos devem fugir de vislumbres impuros, o ouvido tem de fugir dos escárnios, a língua do praguejamento e as mãos dos subornos, os pés dos caminhos das meretrizes e a alma do amor à impiedade. Então é necessário converter-se do pecado. Então eu queria que você ficasse de pé nessa hora.